Casada com André e mamãe de Angelina, esta mulher incrível é considerada uma das melhores neurocientistas do mundo, além de ser uma das 6 pregadoras que está impactando nosso país com a mensagem do Evangelho. Esta leoa destemida possui 3 pós-doutorados em ciências e atualmente é presidente do Neurogenesis Institute nos Estados Unidos. Com vocês, doutora Rosana Alves. Tudo bem, meninas? Só um recadinho antes de começarmos a estudar um pouco mais. Nós vamos ter a nossa sessão de fotos depois que eu falar. Lembra que foi prometido para a gente tirar a foto que você quer tirar? Mesmo se você não quer, venha para fazer um volume para eu me sentir importante. Tá? Para dar um suporte para a autoestima. Tá bom? Aí eu vou autografar o seu livro também. Mas vamos fazer o seguinte, revelem a idade que vocês têm na hora da foto. Aprendi isso lá no Modeladas Teen. Eu fui no Modeladas Teen, um evento que tem para as meninas lá no Modeladas, e todas queriam tirar foto comigo no final, e eram umas 150 meninas. A sessão de fotos não durou 15 minutos. Aí eu aprendi que quem é jovem tirou a foto de um jeito e quem é velha tira a foto de outro jeito. Sério, querem a dica? As adolescentes chegam e falam assim, posso tirar uma foto? Elas viram tirar selfie e saem. Nós não. Quem é velha? Nós não. Faz assim, chega, junta, tira uma de cima, tira de lado, tira mais uma para garantir. Gente, vocês estão mostrando que tem mais de 40, isso não é de Jesus não, entendeu? Então subiu, tirou a foto, desceu, porque é todo mundo jovem, a selfie. Quanto mais natural ficar, mais bonita é a foto, entenderam? Entendeu? A gente sabe a idade do público pela duração da sessão de fotos, tá? Vocês já escutaram muitas coisas de Jesus nesses 2 dias, não escutaram? Vamos continuar ouvindo a voz dele? Posso orar com vocês? Ó Pai querido, mais uma vez estamos aqui com a Tua palavra aberta e queremos ouvir o Senhor falando por meio da Tua palavra, para que o nosso coração possa ser transformado conforme a Tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas perguntam de onde eu sou. Eu sou paulistana. Mas o sotaque já diz que eu sou paulistana e não paulista, percebem? Porque a gente fala porta, entendeu? Quem é de qualquer outra região de São Paulo vai falar porta, qualquer coisa. Mas quem é de São Paulo, capital, fala porta, tá? Então essa é a diferença. Tem pessoas que acham que eu sou do sul. Eu acho que é porque eu sou alta, loira, de olhos verdes. Deve ser a aparência europeia que confunde as pessoas. Deve ser. Queridas, abram a Bíblia de vocês, livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Podemos? E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E algumas versões dizem, mulher, quão grande a sua fé. Deixa eu ver se é essa versão que está mostrando. Não, essa é a mesma da minha. Mulher, vai que a sua fé, quão grande a sua fé te salvou. E o versículo 30 diz,
E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Fala que Jesus havia saído, e Jesus saindo dali, foi para onde? Para as terras de Tiro e de Sidom. De onde Jesus estava saindo? De Cafarnaum. Em Cafarnaum havia acontecido uma grande confusão. Os fariseus não aceitaram Jesus e começam aquela discussão que os discípulos são imundos porque comem sem lavar as mãos. Era aquela discussão. E eles começam a achar que Jesus de fato não é o Messias. Eles já imaginavam e agora eles têm certeza. E Jesus então sai do meio daquela confusão. E ele sai e ele vai para o outro lado. Ele atravessa o mar da Galileia. E ele chega na região alta daquela terra, que a oeste era possível ver as terras mesmo, as fronteiras, da Fenícia, as terras de Tiro e Sidom. Quando você olhava além, era possível ver o azul do mar Mediterrâneo, e Jesus está naquela região montanhosa, numa região ocupada por pagãos, aqueles a quem os judeus haviam rejeitado. Não podiam ter muito contato com aqueles que tinham costumes muito diferentes e que para os judeus eram rejeitados de Deus. Deus não queria aquele povo, era o que eles pensavam. Deviam morrer na escuridão. O judeu não podia nem ter contato com eles. Mas por que Jesus vai para esse lugar? Ele acabou de sair de uma confusão. Talvez ali a reputação de Jesus estava começando a ficar abalada. Porque Jesus parecia que fazia tudo o contrário. Mas aí Jesus então vai para a terra dos pagãos? Quando Jesus chega ali, ele não quer falar com ninguém. E o texto fala que ele se escondeu em uma casa. Como aquela mulher achou Jesus? Porque quando somos determinadas a alcançar uma bênção, nós encontramos Jesus. Ela encontra Jesus. E ela fala para ele algumas palavras que são muito marcantes. Aquela mulher sabia que judeus não gostavam de pagãos. Ela era uma mulher cirofenícia. E ela então mesmo assim vai até Jesus porque ela havia ouvido falar que Jesus ajudava e curava qualquer tipo de enfermidade. E ela então diz assim: tudo bem, dizem que judeus não gostam de estrangeiros. Mas o que eu tenho é tão importante, chamado filha, que vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar. E ela vai até ele, porque sabe que ele cura qualquer tipo de enfermidade. Você continua acreditando que Jesus cura qualquer coisa? Você continua acreditando que Ele pode mudar uma situação que muitas vezes pareça tão impossível? Sabe, a minha mãe faleceu, e vocês já sabem disso por me acompanhar nas redes sociais. A minha mãe faleceu aos 47 anos de idade, vítima de um AVC. E nós oramos muito para que ela não morresse. Nós demos para Deus todas as provas inequívocas de que ela deveria viver. Minha mãe era mãe da igreja, cuidava de todos, muito jovem, um exemplo para as pessoas. Mas ela faleceu. Ficou 17 dias em coma e no dia 25 de outubro a minha mãe falece. E algumas pessoas já disseram assim, ou pensaram mesmo, por que Deus permitiu que a sua mãe falecesse? Duas coisas eu quero reforçar na sua mente, porque você já sabe. Deus não permite morte, porque Ele é o Deus da vida. A morte é consequência do pecado, e o pecado é injusto, entende? Deus não tem parte com a morte, Ele tem parte com a vida. Então a morte não veio por Deus para minha mãe, veio do mal. Se não fosse assim, quando Ele voltar, qual é o último inimigo que Ele vai destruir? A morte. E Ele vai falar: ó morte, cadê o seu aguilhão? Para nunca mais voltar, porque ela não deveria ter entrado nas nossas vidas. Então Deus não permite a minha mãe morrer. Ela morre em consequência do pecado, porque da mesma forma que a chuva é para os bons e para os maus, nós também podemos ser alcançados pela dor. A Êxila foi alcançada. Faltou oração?
Não acredito. Faltou fé? Eu não acredito. Mas quando a minha mãe falece, eu lembro de quantas vezes Deus a livrou da morte. Quantas vezes era para ela ter morrido e ela não morreu. Aos 13 anos de idade, ela entrou em coma por conta da hipertensão, da qual ela veio morrer quase 35 anos depois. Mas Deus havia livrado da morte já muitas vezes. Deus não perde o controle das situações. Ele ainda é aquele que pode todas as coisas. E esta certeza precisa acalmar o seu coração quando a sua oração não for respondida da forma que você gostaria que fosse. Ele continua sendo o Deus do impossível. E este Deus do impossível, que não manteve a minha mãe viva, é aquele que me mantém segura nele. Talvez esse é o tipo de milagre que você precisa. É de ter a força dele te sustentando, apesar de. Sabe, porque acreditar quando tudo sai conforme o planejado é fácil demais. A gente nem precisa de fé. Agora, continuar acreditando em Deus quando parece que nada mais faz sentido, isso é fé. Eu conheci uma mulher numa cidade do interior onde tenho vários amigos. Eu fui visitar os meus amigos e eles disseram assim: vamos visitar uma amiga nossa. Quando cheguei lá, uma casa muito bonita e com muitas fotos pelas paredes. E eu disse para ela: são seus filhos? Ela disse: são meus filhos. Eu disse: onde eles estão? Ela disse: deixa eu te contar a história dos meus filhos. 4 filhos. Quando o mais velho completou 18 anos, o pai deu uma moto para ele. Uma cidade pequenininha, que não tinha riscos mesmo. Deu uma moto para ele e num dia ele andando pela cidade com a moto, numa rua que eu conheço super tranquila, um caminhão veio, desgovernado, e imprensou esse rapaz no muro. E aquele menino morreu na hora. Mais ou menos 6 meses depois, o filhinho de mais ou menos 8, 9 anos de idade, começou a sentir uma dorzinha. Foram para o hospital, o médico falou assim: deve ser alguma cólica, algum mal-estar de algum alimento que ele ingeriu. Mas era uma apendicite. Não cuidou e ele morreu. Passou um pouquinho de tempo, ainda ficaram as gêmeas. 2 menininhas de 7 anos de idade. Foi o aniversário de uma amiguinha de uma das gêmeas, o pai foi levá-la ao aniversário. E quando foi buscá-la, disse para a outra: vamos buscar a sua irmã? Foram. Na volta, o motorista embriagado bate neles e mata as 2 gêmeas. Aquela mulher perdeu os 4 filhos, assim, olha, praticamente um atrás do outro. Eu escutando aquela mulher falar, ainda jovem, eu disse assim: e como fica a vida? Ela disse: sustentada por Cristo. Quando eu acho que o meu problema é grande, eu lembro daquela mulher sustentada por Cristo. Se ela pode sobreviver a algo inimaginável, porque é inimaginável, não é? Perder 4 filhos de forma tão acidental. Eu e você somos capazes de sobreviver. Porque quem nos mantém é Cristo. E se temos Deus no céu, do que mais precisamos na terra? É isso que o salmista diz. Não espere para louvá-lo quando a situação estiver daquele jeito que você planejou. Não permita que as lágrimas do sofrimento te impeçam de ver o rosto dele. Não permita que os seus gritos de desespero lhe impeçam de ouvir a voz dele tentando acalmar o seu coração. Aquela mulher acha Cristo porque ela havia ouvido falar que ele poderia curar qualquer coisa. Ela não conhecia Jesus, mas tinha fé nele. Você conhece Jesus? O quanto você acredita nele? Sabe, eu gosto de falar que esperança tem a ver com o futuro. Eu espero que algo aconteça, mas fé tem a ver com hoje. É hoje que eu acredito.
É hoje que eu louvo, e o hoje significa assim, ainda não vi, mas acredito. Porque a gente acha lindo Ana fazendo isso, não é? Ana, quando recebe a palavra profética de Eli, ela já faz uma música. Gente, 2 ao mesmo tempo assim? Eu vou ter que parar. Acabou? Eu saí tão horrorosa numa foto esses dias num evento, mas tão horrorosa, que eu estava falando e tiraram foto e colocaram nas redes sociais como foto oficial ainda do evento. Ô, gente, a minha filhinha de 4 anos ria tanto da foto que ela chega e colocava a mão na barriga. Então, não aguento mais ser humilhada pela própria filha com as fotos. Ana começa a louvar antes de ficar grávida, sabe? O que você faz hoje com um problema que a probabilidade lhe indica que não é possível resolver? O que você faz hoje com uma angústia que parece que não vai passar? O que você faz hoje quando parece que não há mais como manter-se num casamento? O que você faz hoje? Isso é fé. Esperança tem a ver com o futuro, fé tem a ver com hoje. E hoje é que Cristo te chama para exercer a sua fé. Aquela mulher acha Jesus. É impossível Jesus estar escondido para aqueles que procuram a Ele. E aquela mulher então pede para Ele, por favor, sara minha filha, cura minha filha, expulsa os demônios dela. É a resposta de Jesus. Porventura é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Tem gente que fica muito intrigada com essa primeira resposta de Jesus para aquela mulher, né? Pensa, aquela mulher chega, ela estava rompendo barreiras, estava ou não estava? Porque o povo dela também tinha preconceito contra os judeus. Eram rejeitados pelos judeus, crenças totalmente diferentes, mas ela vai até ele. E quando ela vai até lá, ela escuta isso, ela chega no ímpeto. Gente, Jesus já havia curado o servo do centurião, que era romano. Jesus já havia conversado com a mulher lá de Sicar, a samaritana, em Sicar. E agora ela chega. E por que Jesus responde ela assim? Primeiro, Jesus estava querendo ensinar uma lição para os seus discípulos. Jesus tinha que ensinar para aqueles homens, porque tudo bem, quando ele cura o servo do centurião, o centurião era um romano, mas as pessoas falavam para ele assim, olha, atende esse homem que ele é muito bom para nós, ele inclusive construiu a nossa sinagoga. Ok? Então ele era meio aceito pelo povo. A mulher samaritana, tudo bem, mulher sentada ao poço e tal, amei o que eu ouvi hoje da mulher samaritana, nunca tinha ouvido assim. Mas os samaritanos e os judeus eram parentes, conviviam ali, por mais que era com um pouco de restrição, mas conviviam. E agora essa mulher, Cirofenícia, não tinha nada a ver, não tinha nenhum contato. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que havia chegado a hora de romper barreiras. Mas por que então ele fala assim, não é justo pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos? Inicialmente os discípulos acharam que Jesus, esse é judeu. Ele entendeu que não dá para desperdiçar bênçãos com aqueles que não são seus. Os discípulos ficavam regulando os milagres de Jesus. Vocês separaram já isso? Senhor, manda esses leprosos pararem de gritar. Quem é esse cego que está vindo atrás do Senhor de Jericó gritando, filho de Davi, tenha compaixão de mim? É discípulo regulando o milagre. Vocês usam esse termo regulando aqui? Mesquinhando o milagre de Jesus. Será que a gente não está mesquinhando os milagres de Jesus? Se não é da uma comunidade, não vou juntar as irmãs para ir lá orar, não. A gente tem tanta gente enferma no nosso meio. Se não é do nosso povo, a gente não ajuda financeiramente, não. Eles estavam ali falando assim, agora Jesus está provando que Ele é dos nossos. Não é justo tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, não é justo tirar um milagre que é de direito do meu povo para dar para uma Cirofenícia. Mas aí,
Na verdade, o que Jesus queria fazer era mostrar para aqueles discípulos o contraste entre o tratamento dele com o tratamento que o povo judeu dava para o estrangeiro. Ele queria mostrar que existe um contraste entre aqueles que de fato nascem do reino, daqueles que vivem como qualquer um. Você precisa ser reconhecida pelo contraste que há no seu comportamento quando comparado com daqueles que não seguem a Cristo. E ele fala assim: eu não vou dar não. Olha que linda a resposta dessa mulher. Estratégica, não? Ela chegou com ímpeto. Ela chegou ali para falar assim: por favor, faça porque minha filha precisa. E Jesus fala assim: não, eu não vou tirar o pão, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela imediatamente, o que ela responde? Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher nos ensina algumas lições aqui. A primeira e mais urgente delas, para muitas de nós: humildade, submissão. Eu sei, Senhor, que eu não tenho direito. Eu tenho escutado sobre isso, não faço parte do seu povo. Mas ela sabia que da mesa de Jesus poderiam cair fartas migalhas ou porções de pão, porque ela sabia da abundância que Jesus tinha para oferecer para as pessoas. Mesmo a migalha de Cristo já era suficiente para resolver o seu problema. Você já escutou que o pouco com Cristo vale muito mais do que fortunas com o mundo? Dessa forma você nunca escutou, porque eu acabei de inventar. Mas a gente entende isso assim, não entende? O pouco com Cristo vale mais do que fortunas com o mundo? E quando Jesus responde àquela mulher: mulher, vá em paz, por essa palavra, por essa fé, o demônio já saiu da sua filha. Sabe o que Jesus está falando aqui? Filha, por você ter se submetido a mim, pela sua humildade, a partir das palavras que você falou, o demônio saiu. Você entende isso? A partir das palavras que ela falou, os demônios saíram da filha dela. Você está aprendendo como lidar com a sua casa, não está? A partir das palavras que ela disse, o demônio saiu da filha dela. Até comentei rapidamente com as meninas. A minha filhinha esses dias perguntou para mim: mamãe, você não sabe gritar, não? Porque eu não sei gritar. Eu não sei gritar. Aí eu falei assim: gente, é mesmo, eu não sei gritar. Eu falei assim: por que eu não aprendi a gritar? Quando eu quero me dar de louca, eu não consigo. O mais que eu consigo é dar uma bagunçada no cabelo para... Eu estava checando essa informação com a minha irmã mais velha. Eu não tenho recordações da minha mãe gritando dentro de casa, descontrolada. Não tenho recordações. E eu perguntei para minha irmã: você lembra da nossa mãe gritando? Ela falou assim: não, Zana, nossa mãe não gritava. Ela era muito firme na nossa educação. Mas nós não temos recordação da voz dela gritando. E sabe o que é interessante? A minha mãe vivia com dor de cabeça por conta da hipertensão. A hipertensão da minha mãe, Neidinha, passava dos 30. Os aparelhos chegavam a não aferir a pressão dela, porque a máxima passava de 32. A mínima dela chegava a 25, a mínima. Minha mãe vivia em constante dor de cabeça. A gente olhava aqui atrás da cabeça dela, aqui, sabe? Chegava inchado assim, ó, de tanta dor de cabeça que ela sentia. Não havia tratamento para minha mãe. Não dormia por conta das dores de cabeça. E ela não gritava. Sabe?
As nossas palavras podem curar os nossos filhos. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, sabia? Agora, lendo que eu prestei atenção nisso, confesso. Pela tua palavra, os demônios foram expulsos da tua filha. O que você tem proferido para a tua filha? Sabe, eu costumo dizer que as nossas palavras são proféticas sobre os nossos filhos. Para de falar assim, esse menino é terrível. Nossa, esse menino não para. Gente, esse menino ainda vai dar muito trabalho. Gente, ele está me deixando de cabelo em pé. Minha cabeça está embranquecendo por causa dessa menina. Parem de dizer palavras proféticas, mas negativas sobre a sua casa. Eu dou uma palestra sobre epigenética. E é tão interessante como a ciência tem mostrado isso, sabia? Os maus tratos podem ser verbais, que podem trazer alterações genéticas sobre os nossos filhos. E essa alteração genética pode alcançar até os nossos bisnetos. Podem alterar a gente córtex pré-frontal, relacionado com tomada de decisão, análise refletida de uma situação, o hipocampo, que tem a ver com memória. Pode diminuir a produção de uma proteína que é importantíssima para o cérebro, BDNF, envolvida com reparação celular, com surgimento de novos neurônios. Pela tua palavra, você pode curar a sua casa. Das nossas bocas podem sair bênção ou maldição. Escolhei sobre quais a sua casa será fundamentada. O que você tem falado para o seu marido? O que você tem falado do seu marido para os outros? Meninas, nós deveríamos nos reunir para abençoar os nossos maridos nas nossas conversas. Para ver o quanto eles, mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas falhas que eles ainda têm, que as nossas palavras possam ser palavras de transformação. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra daquela mulher cura a sua filha. E é tão interessante, quando Jesus fala para aquela mulher assim, olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Tem mais um motivo que faz com que aquela mulher insista. Porque ela estava prestando atenção em Jesus. E mesmo com aquelas palavras, ela conseguia ver em Jesus o amor. Mesmo com palavras duras, ela ainda encontrava em Cristo aquele que um dia ela havia ouvido dizer que era um servo, conselheiro, príncipe da paz. E mesmo escutando aquelas palavras, ela não se distancia dele. Porque vocês já encontraram aquele tipo de crente que passar por uma provação deixa de vir à igreja? Não é? A irmã passou por mim, não olhou para mim, não vou mais. Não, a pastora nem me cumprimentou quando entrou, porque só agradeceu fulano e ciclana. Tem gente que não está parando para descobrir a beleza de Cristo. E estão abandonando o barco, indo embora sem bênção, sem cura. Saem sem escutar de Jesus falar assim, que palavras benditas saem da sua boca. A tua palavra curou a sua filha. E aí então, mesmo com tais palavras, ela conseguia ver em Jesus o Cristo que deveria vir para salvar a humanidade. E Jesus é maravilhoso. Ele nunca vai perder, nunca perdeu e nunca vai perder a essência dele. Mesmo quando ele está diante de Pilatos, depois de ter sido chicoteado, maltratado, o seu porte de Deus, de rei, se manifesta diante de Pilatos. Mesmo ensanguentado, era possível ver a face de um rei, a face de um Deus. Deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar, quando as tribulações vêm para a sua vida, o que as pessoas enxergam em você?
Ainda é possível ver que você é uma mulher de Jesus? O que você tem feito com a sua dor? Ela tem sido motivo para a honra e glória de Deus ou vergonha para a causa dele? O que você tem feito com a dor? Então ela foi para casa, achou a filha deitada sobre a cama e o demônio já tinha saído dela. Sabe, queridas, quando nós enfrentamos dificuldades, nós não podemos nos prostrar. Aquela mulher foi encontrar Jesus. Pensa deixando a filha endemoniada em casa? Aquela menina poderia ser jogada no fogo, na água, como era muito costume. Mas ela sabia que era momento de ir. Ela tinha que deixar a filha e ir atrás do socorro para a filha. E ela vai. Jesus havia saído do meio do seu povo, onde estava sendo rejeitado, e vai para a terra dos pagãos e é acolhido. Aquela mulher foi o sorriso para Jesus naquele dia. Foi o alívio para a alma de Jesus. Foi a prova de que ele não veio em vão. Quando eu estava lendo sobre esse texto, algum tempo atrás, eu fiz um voto com Jesus. Que todos os dias, quando ele olhar para este mundo e ver tanta coisa errada, tantas pessoas falando tão mal do nome dele, tantas pessoas não testemunhando sobre ele da forma que deveria testemunhar, que ele possa olhar para mim e encontrar alívio para a alma dele. E é isso que ele quer para a sua vida. Jesus estava cansado. Jesus estava dentro de uma casa, querendo se esconder, cansado da rejeição. Mas aquela mulher fez Jesus sorrir naquele dia. Você aceita ser o sorriso de Jesus todos os dias? Para que ele olhe para o sacrifício da alma dele e fique satisfeito quando olhar para nós. Que ele possa olhar para nós e falar assim: da tua palavra saiu salvação para a tua casa, para a tua cidade e para essa nação. Tem um outro convite para te fazer. Aquela mulher Ciro-fenícia estava andando fora de um bando, do bando certo, das leoas certas. Ela era cananeia. Existiam judeus que moravam no meio daquele povo. E é provavelmente por isso que ela escutara falar sobre Jesus. Da mesma forma, existem muitas meninas precisando conhecer o nosso Deus. Precisamos viver uma religião mais social. Precisamos deixar de estar ensimesmadas, porque todas estão vivendo em algum bando, né? Como a bispa Dirce disse hoje pela manhã. Precisamos mostrar para essas meninas que existe o bando certo para andar. O bando onde as mulheres abençoam as suas casas. O bando onde as mulheres proferem palavras de vida para os seus filhos. Uma vez uma mulher me disse assim: doutora, você não tem medo de ter uma criança tão pequena nesse mundo que está difícil? Está difícil ou não está? Educar filho está cada vez mais desafiador, está ou não está? Ela disse assim: você não tem medo de ter uma filha de 4 anos? Quando ela crescer, com quem que ela vai casar? Porque cada vez mais está raro um menino preparado para casar com uma menina nossa, as nossas filhas. E vice-versa, né? Uma menina para casar com os nossos filhos. Ela disse assim: você não tem medo? Confesso para vocês que eu já tive. Confesso, por um tempo eu falei assim: não vale a pena ter filhos nesse mundo, não.
cheguei a esse ponto. Mas eu não tenho mais medo. Sabe por quê? Porque o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz que nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias, porque eu acredito que estamos vivendo os últimos dias, no aspecto dessa história da humanidade. Nos últimos dias, os velhos teriam sonhos, e as crianças teriam visões, e a Angelina será uma das crianças que terá visão. Porque no final dos tempos, nós teremos sim o bem e o mal muito estabelecidos. Mas nós vamos escolher de que lado a nossa casa vai estar. Porque terão crianças tendo visões. E sabe, eu nunca vi o bem perder para o mal. Eu nunca vi. Você pode enfrentar lutas na sua casa, mas a vitória é garantida para aqueles que estão do lado de Cristo. Não no desenho que nós fizemos, desse jeito ou daquele, mas eu garanto, da mesma forma que a família de Noé entrou na arca, a nossa também estará segura. Porque, meninas, não adianta ganhar o mundo e perder a nossa casa. Não adianta ganhar o mundo se os seus filhos não entrarem na arca. Pensa que coisa linda, vocês conseguem imaginar a cena? Noé está à porta da arca e chamando o povo, clamando o povo para entrar na arca. E quem levanta para entrar na arca? Os filhos de Noé. Ninguém quer, pai. Todo mundo chama o Senhor de doido, de maluco. Mas nós conhecemos o Senhor, é de dentro da nossa casa. E nós sabemos que o Senhor não é doido, não. Nós vamos entrar na arca. E aqueles 3 jovens, que já não são mais tão jovens assim, mas ainda em obediência, porque aprenderam com os pais a andar no caminho certo, entram naquela arca com as suas esposas. A sua casa é o seu primeiro ministério. Quem é cristão no lar é em qualquer lugar. Mas depois que você e sua casa estiverem prontas, vocês precisam buscar outras meninas que estão desgarradas deste bando. Porque aquilo que é bom para a gente é necessário que seja compartilhado. Essa paz que excede todo entendimento, mesmo quando o mundo está caindo, quantas estão precisando dela? Talvez aquela sua vizinha que você nunca falou de Jesus para ela. Talvez ela esteja enfrentando provas que você sabe como ajudar. Não sabe como lidar com o adolescente, você sabe como lidar. E mesmo que você não souber, Deus vai te dar a estratégia. Você vai poder, no mínimo, indicar um ministério para que o filho dela possa frequentar. Deus tirou cada uma de nós da Ciro Fenícia. Todas nós éramos estrangeiras. Todas nós não pertencíamos a Ele. Mas algum dia Deus nos buscou. Algum dia Ele olhou para nós e encontrou em nós valor. E quando Ele encontra valor em nós, e quando nós reconhecemos o que Ele fez por nós, é impossível ficarmos quietas. A obra de salvação dos outros faz parte da nossa própria salvação. Somos chamados por Cristo para trabalharmos para o resgate de muitas almas. Ele confiou essa missão a nós e não aos anjos. Os anjos fariam em segundos, mas Ele decidiu contar conosco. Cada uma na sua esfera, cada uma na sua profissão, cada uma no seu bairro. Mas somos chamadas para continuar a propagar a mensagem tão clara de que todos somos chamados para o reino dele e aceitos pelo reino, desde que o livro de Ruth passou a ser usado como uma história para a festa das colheitas. Vocês sabiam que era o livro de Ruth que era lido nas festas das colheitas para o povo de Israel? A moça moabita, que um dia foi incluída na genealogia de Jesus. E acredita-se que quando Pedro estava fazendo o seu sermão do Pentecostes, era a festa das colheitas, ele estava lendo o livro de Ruth. Todas somos aceitas. E Cristo chamou a todas as mulheres para serem anunciadoras das boas novas. Prova disso que quando Ele ressuscita,
E Maria Madalena aparece ali no terceiro dia chorando, e as lágrimas estão impedindo que ela reconheça o seu melhor amigo. Jesus, ao se apresentar a ela, diz assim: Maria, vá e conte para os discípulos que eu ressuscitei e vou encontrar-me com eles. Mulher naquela época não era escolhida para ser testemunha. O testemunho de uma mulher não era considerado válido para um tribunal. Elas eram extremamente excluídas, mas Jesus vem e fala assim: escolha uma mulher para dar as boas novas da ressurreição. É tão estranho as pessoas acharem que a Bíblia é machista, né? Tem nenhum sentido, nenhum sentido. Da mesma forma que Maria Madalena foi escolhida para dar as boas novas, você é escolhida para dar as boas novas. De que Cristo ressuscitou e de que Ele está à nossa disposição para ter a nossa vida transformada. E quero que você faça um compromisso com Ele, que da tua boca sairão palavras de cura para a sua casa, para que da tua boca saiam palavras de restauração para o seu casamento, que da tua boca saiam palavras para abençoar a sua igreja, que as tuas palavras sejam proféticas na vida das pessoas. Que Jesus abençoe a mim e a você, hoje e sempre, porque tendo sido escolhidas para o reino dele, precisamos expandir esse reino a partir do nosso testemunho, porque aquilo que ele fez conosco precisa ser anunciado como o maior milagre que qualquer ser humano poderia viver. Que ele abençoe a mim e a você, hoje e sempre. Amém. Amém.